prática, objetiva, assim também rápida. Nós vamos dar continuidade daquilo que nós temos aprendido sobre a falsa religiosidade, o orgulho daqueles que ouvem a mensagem do Senhor Jesus e se afastam dela. E nós temos muito bem claro isso na palavra do Senhor com os religiosos que estavam em volta do Senhor Jesus. E mais uma vez hoje nós vamos aprender sobre esta palavra. O título da mensagem é ódio e dureza. Jesus curando uma pessoa no sábado, isso é no dia do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 3. Marcos capítulo 3, nós vamos ler apenas 6 versículos, do versículo 1 ao versículo 6. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao 6 diz assim: E outra vez entrou, isto é Jesus, na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estavam observando se curaria no sábado. Estavam observando se ele o curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, Jesus disse ao homem: Levanta-te e vem para o meio. E Jesus perguntou-lhes para todos: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse Jesus ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Só que aqui. Que palavras aqui maravilhosas. Uma cura do Senhor Jesus e a dureza daqueles homens, fariseus que estavam diante desta cura tão maravilhosa. Como nós vemos aqui, o Senhor Jesus demonstrando a tua imensa bondade para aquele homem e sem temor algum do que poderia acontecer com a sua própria vida. Nós pensamos nesses eventos aqui que aconteceu nesse dia, um dia de sábado, para os judeus, o dia do Senhor, um dia muito especial, um dia onde eles paravam totalmente o seu país de todo o trabalho, de tudo aquilo que poderia atrapalhar o pensamento das coisas do alto, deixando de lado as buscas desta vida, desta terra aqui. E esses fariseus, esses judeus, enchiam-se as suas sinagogas, isto é, aqueles tipos de igreja onde encontrava-se escribas, zelotes, fariseus, pessoas que tinham um alto conhecimento da Torá, do Antigo Testamento, dos profetas, da Palavra de Deus. E só que estes homens, eles buscavam chamar a atenção para si mesmos nos dias do Senhor Jesus. Ali nós imaginamos aquele sábado, pessoas indo para as sinagogas em todo Israel, a fim de ouvir a Palavra do Senhor, dos escribas, dos fariseus. Só que muitos desses, a grande maioria desses mestres da lei, desses religiosos, eles eram hipócritas, eles queriam muitas vezes se exibirem, eles não estavam preocupados com a adoração, com o conhecimento verdadeiro do Senhor, e eles faziam formas ou fórmulas para que as pessoas olhassem para eles como piedosos, como pessoas santas, como pessoas espiritualmente ou diferente das outras. Ao ponto que esses homens, eles não se vestiam como as outras pessoas, eles se vestiam com trajes diferentes, eles se vestiam com túnicas, amuletos, com roupas bem diferentes das pessoas normais. Eles tinham versículos
em suas roupas do Antigo Testamento, e muitos outros também usavam versículos na própria testa, levando uma caixinha na cabeça. Então eles eram pessoas que se exibiam muito, gostavam de ser vistos pelos homens como pessoas santas e piedosas. Eles usavam principalmente o sábado, o dia do Senhor ali, para se exibir na sua rígida obediência que eles inventaram, que foram criadas pelos grupos deles mesmos, fariseus, os escribas. Eles tinham o dia do Senhor que foi dado pelo Senhor no Antigo Testamento, mas aqui nos dias do Senhor Jesus Cristo, com esses judeus, fariseus, esses escribas, eles tinham inventado muitas observâncias, numerosos regulamentos a mais que a palavra de Deus tinha ensinado, para que as pessoas e para que eles mesmos observassem. Por exemplo, eles tinham o tanto de passos que eles poderiam dar ao longo do dia, eu não me lembro a quantidade exata, o tanto que eles poderiam carregar de peso, para que não virasse um trabalho, e muitas outras coisas terríveis que eles deixavam de fazer. Então esses homens, eles guardavam essas leis para se mostrarem aos homens, leis que eles inventaram, a qual o povo leigo achava que esta era a vontade de Deus, e quando via estes homens que fingiam que observavam essas leis, achavam esses homens superiores do que eles, ou pelo menos eles queriam que as pessoas olhassem para eles assim. E eles também se exibiam na sua devoção, fazendo oração nas esquinas, nas praças, para que as pessoas vissem eles orando e falassem: nossa, olha esta oração deste fariseu, olha aquele homem como ele ora em todo lugar, ele é uma pessoa de oração. E eles também, eles queriam se exibir ocupando os primeiros assentos na sinagoga. Os primeiros lugares eram reservados para eles, para que eles pudessem ser vistos pelos homens. E a pergunta que nós temos: será que eles são genuínos? Será que eles são verdadeiros religiosos? Será que é esta religião que Deus deu aos judeus, que Deus determinou e ensinou para que fosse obedecida por todas as pessoas? Nós perguntamos, primeiramente, o que será que passava na cabeça daqueles líderes a fazer isso? Será que no preparo para o dia do Senhor ali, para estarem na sinagoga, a vontade deles era servir a Deus? Será que na mente deles estavam a palavra de Deus verdadeiramente? Eu quero servir a Deus conforme a tua palavra, não me importo com o que os homens venham pensar, mas eu quero agradar a Deus? Será que esta era a vontade de Deus? Será que eles estavam ansiosos para que as suas vidas, antes de entrarem na casa do Senhor, fossem vidas verdadeiramente santas e verdadeiras aos olhos, não dos homens, mas aos olhos de Deus? Ou será que eles foram somente para impressionar os outros e convencerem de que eles eram superiores e retos aos olhos de Deus diante das pessoas? É claro que nós sabemos que não, que esses homens eles queriam se amostrar, eles queriam se exibir. Só que aqui nós lemos que neste dia em especial, neste sábado, aqui nesta sinagoga, nós vemos que estes homens fizeram um plano para matar o Senhor Jesus, ou para condenar o Senhor Jesus de algo errado, isto é, um plano para ver se o Senhor Jesus iria curar aquele homem que tinha uma mão mirrada. Nós lemos que esses homens, no versículo 2, eles estavam observando o Senhor Jesus para ver se o curaria no sábado para o acusarem. A mente deles estavam tão duras, estava tão duro o coração deles, que eles estavam olhando se Jesus iria usar de favor e misericórdia com uma pessoa para que eles condenassem o Senhor Jesus. Esse plano que estava acontecendo, que foi bem planejado, uma armadilha para o Senhor Jesus, e este homem da mão mirrada, no meio desta armadilha, recebeu o favor do Senhor. Eles queriam dizer que o Senhor Jesus estava profanando o dia do Senhor. Mas
o sábado, o dia do Senhor, não tem esse significado. Muito pelo contrário, o dia do Senhor é o dia de resgatar almas, de ajudar o necessitado, de estender as mãos para o oprimido. É isto que a lei de Deus demanda. Eles queriam usar, primeiramente, a casa de Deus, o culto de adoração para realizar esse plano. Eles estavam pouco preocupados com a palavra de Deus. Eles estavam pouco preocupados com o culto ao Senhor que eles iriam dar, que eles iriam fazer. Eles estavam preocupados em prender o Senhor Jesus e matá-lo. Eles planejaram usar um homem deficiente como um ponto central da armadilha. Eles queriam que, com o bem do Senhor Jesus Cristo, eles se tornassem mal para a própria vida do Senhor Jesus. E aqui nos demonstram também que eles eram covardes, né, para desafiar diretamente o Senhor Jesus. Eles não precisavam disso, desse plano, desse método dissimulado aí para apanhar o Senhor Jesus pelas costas. Não. Por que eles, já que eles queriam condenar o Senhor Jesus, e naqueles dias, se alguém desobedecesse a palavra do Senhor, deveria ser condenado da forma deles ali? Porque com a própria palavra do Senhor eles não foram diretamente ao Senhor Jesus e combateram com a palavra do Senhor o Senhor Jesus? Porque eles sabiam que eles estavam errados. Eles sabiam que eles não tinham comprovação na palavra do Senhor do que o Senhor Jesus fazia era errado ou certo. Eles não sabiam, porque eles não conheciam verdadeiramente a palavra de Deus. Eles conheciam de recitar, eles não conheciam de meditar. Eles conheciam de decorar, mas eles não tinham decorado nos seus corações e em suas mentes. Esse plano deles, com este homem da mão errada, foi intencionalmente observado por eles. Nós vemos aqui no versículo 2, eles estavam observando se o Senhor Jesus o curaria. Eles viam nessa grave deficiência dessa pessoa, se o Senhor Jesus Cristo ia despertar a compaixão. Que coração duro são daqueles homens, que coração duro deles, ao ponto de eles usarem uma isca de uma pessoa sofrendo para ver se uma pessoa boa desperta a sua bondade para fazer o mal contra essa pessoa. Que ponto que eles chegaram da dureza do coração deles. Isso pode acontecer com a gente também. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e nós não damos ouvidos espirituais para a palavra do Senhor. Quando nós deixamos que a palavra do Senhor entre em nossos ouvidos e passe direto, nós podemos nos tornar somente pessoas religiosas como esses fariseus. Eles não entendiam que eles não serviam a Deus. Eles não entendiam que eles estavam longe de Deus, que eles conheciam muito da palavra do Senhor, mas eles não conheciam o Senhor da palavra. E, no entanto, assim, esses homens, eles se achavam pessoas boas, eles achavam que eles estariam fazendo um trabalho a Deus se eles prendessem e matassem o Senhor Jesus Cristo. Como eles premeditaram a humilhação do Senhor Jesus, que era o inimigo deles, diante dos olhos de todos. Mas eles não conheciam mesmo o Senhor, porque o Senhor, Ele conhecia eles, o coração deles e o desejo deles. E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo da intenção do coração desses homens, Ele, com a sua imensa misericórdia, Ele disse para que o homem se levantasse e fosse ao meio. Isso é, para que todos vissem o que Ele iria fazer. Por quê? Porque Ele, demonstrando o poder dEle de curar este homem diante dos olhos de todos aqueles homens, era para aqueles homens se quebrantarem e verem que uma pessoa que tinha uma mão mirrada, isso é, uma mão que não se estendia, uma mão que talvez o seu braço, o antebraço era menor e um pouco do seu braço era menor, fazia com que esse homem tinha um braço pequeno e uma mão pequena e não poderia estender a sua mão. Esse homem tinha uma mão paralisada, um braço paralisado. E estes homens, eles imaginariam, não, o Senhor Jesus, ele fez algumas curas, não desta forma, isto é, para que o Senhor Jesus curasse esse homem aqui, deveria fazer com que um braço desse homem se transformasse em um braço normal para se esticar. Ele teria que crescer, ele teria que fazer que nascesse ossos a mais, ele teria que fazer com que a pele se esticasse a mais, e muitas outras coisas para que a mão e o braço desse homem virasse normal.
Mas o Senhor Jesus, Ele lia o pensamento e o plano desses homens. O Senhor Jesus sabia do desejo deles. Embora o Senhor Jesus tivesse percebido o perigo que ele estava no coração desses homens, Ele não se preocupou de usar de misericórdia e favor com este homem, com as mãos mirradas. Em vez de ele fugir, em vez de ele deixar de lado ou curar este homem em outro lugar, ele foi diante de todas as pessoas, demonstrando a sua gloriosa compaixão para com pessoas necessitadas como nós. Em vez de se apegar aos mínimos detalhes, ele mostrou à congregação os grandiosos princípios da lei de Deus. E a pergunta que ele fez para aqueles homens é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? É lícito no sábado salvar a vida de uma pessoa ou matar? O que é necessário fazer no sábado? Eu me esconder debaixo dos meus roupões religiosos, ou eu fazer o bem ao necessitado, ou eu estender as mãos para aquele que necessita de auxílio e misericórdia? E o membro talvez mais simples ali no meio daquela congregação entendeu esse ponto. Que talvez era este homem, com certeza. O membro mais simples era este homem, com as mãos mirradas. E os fariseus, eles permaneceram quietos, em silêncio, como nós lemos aqui no final do versículo 4. E eles calaram-se, eles ficaram quietos por essa pergunta do Senhor Jesus, quietos e carrancudos, cheios de ódios e dureza nos seus corações. Jesus ficou irado porque homens que fingiam representar o Pai Celestial eram tão duros e insensíveis. Aqueles homens que diziam para as pessoas que eram representantes de Deus eram os homens mais duros, piores do que os ímpios, piores do que muitas outras pessoas. Sem esperar mais, Jesus curou a mão daquele homem e ele pediu que aquele homem fizesse algo impossível para aquele homem. Ele disse no versículo 5: estende a tua mão. Aquele homem não podia estender a sua mão, ele não poderia se mexer a sua mão, ele não poderia fazer como a outra mão, estender, ele não poderia mover muito aquela mão. Aqui o Senhor fez, demonstrando aquelas pessoas como uma lição de fé que Deus deu àquele homem. Aquele homem se esforçou para estender as suas mãos e as suas mãos foram para a frente, imediatamente, diante dos olhos de todas as pessoas. Quando o homem ele tentou fazê-lo em obediência à ordem do Senhor Jesus Cristo, a sua mão foi curada. Assim é a salvação. Nós obedecemos a voz do Senhor Jesus, que diz que todo aquele que crê no sacrifício de Cristo Jesus será salvo. Todo aquele que crer na obra que Jesus manifestou naquela cruz, se entregando no lugar de pecadores, como nós seremos salvos. E se nós não se atentarmos à palavra do Senhor e respondermos a ela com fé, ouvindo a palavra do Senhor, nós podemos nos tornar como esses fariseus, duros, hipócritas, com o coração com grande dureza contra a mesma palavra do Senhor. Nós vemos aqui diferentes reações. O homem ele ficou muito feliz, com a sua mão direita restaurada. Nós sabemos o que isso significa, esta misericórdia do Senhor sobre a vida daquela pessoa. Nós também somos assim. Nós somos miseráveis pecadores, isso é, nós somos como aqueles homens que pedem comida nas ruas, que não tem nada, pessoas miseráveis. Nós somos assim diante de Deus. E se nós não nos esforçarmos para buscarmos a Deus, estender as nossas mãos, pedir para que Ele nos salve, Ele não há de nos salvar. Mas se nós invocarmos o nome do Senhor, como miseráveis que somos, pecadores, e Deus tão rico de bondade, de amor e de misericórdia, Ele há de nos ouvir, de nos trazer grande alegria e salvação. Nós imaginamos ali que muitas pessoas se regozijaram-se em ver esta cura, mas os escribas e fariseus, logo no versículo 6, nós vemos que eles já se retiraram dali para tomar conselho com os herodianos. Eles já foram atrás dos políticos ali daquela época para ver como matar o Senhor Jesus. Nem aquele milagre ali diante dos olhos daqueles homens foi capaz de persuadir a eles que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus tem todo o poder na terra para fazer aquilo que lhe apraz. E este grande poder do Senhor Jesus não foi capaz de quebrantar os corações desses homens.
nós também temos que pedir sempre auxílio do Senhor, para que a palavra do Senhor não somente passe pelos nossos ouvidos, mas que ela habite em nossos corações, ricamente, amolecendo o nosso coração duro, para que nós venhamos buscar o Senhor. O que nós aprendemos aqui, nesta hipocrisia, nesta dureza de coração destes religiosos? Que o orgulho obstinado geralmente nos leva a algo pior. Como nós imaginamos homens que viram bondade de alguém diante dos seus próprios olhos e os seus corações estarem tão duros que eles não queriam somente virar as costas e nunca mais ouvir este Senhor Jesus, não, mas eles queriam matar o Senhor Jesus. Será que nós também vamos nos tornar um dia inimigos do Senhor Jesus? Nós talvez pensamos, não pode, não vai acontecer isso comigo, mas pode acontecer se nós não buscarmos ao Senhor em arrependimento e fé, e nós não darmos ouvidos espirituais para a palavra do Senhor. Nosso coração pode se tornar como pedra e não querer um dia ouvir mais sobre a palavra do Senhor. Nem todos os que vão à igreja são crentes, nem todos que vão à igreja ouvir a palavra são verdadeiros crentes, mas se nós se arrependermos dos nossos pecados e buscarmos ao Senhor, assim nós se tornamos crentes. Se as pessoas estão mais preocupadas em suas vestes para ir para a igreja, em seus carros, em suas fórmulas para ser vistos pelos homens de como ir à igreja, esse é um sinal que o coração está longe do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado para que o nosso coração ele não nos engane. Se um sacerdote, como nós vemos por aí, se paramenta com túnicas, com roupas, ornamentos em sua religião, em umas catedrais gigantescas, suas vidraças lindas e belas, e as suas preocupações é que as pessoas veem somente o prédio, a forma que ele se veste, a sua santidade, as suas velas acesas, os cheiros que saem das velas em suas religiões, mas não mostra obediência à Bíblia. Isso demonstra que estão muito longe de Deus, assim como os fariseus. E às vezes esses também eles fazem leituras de orações, demonstrando um grande tédio e sono. Nós nos perguntamos, será que esses daí são uns fariseus modernos? Pessoas que somente se vestem para que outras pessoas vejam a forma que se vestem, e eles se dizem serem aqueles que estão com a palavra de Deus em suas bocas, em suas religiões. Até muitos desses, eles dizem para que as pessoas confessem os seus pecados para eles, nos seus confessionários, de confissão de pecado, se colocando no lugar de Deus. Mas nós vemos que claramente esses homens são os fariseus modernos. Eles querem somente se mostrar com suas roupas e trajes, as suas igrejas, mas estão muito longe de Deus. Nós nos lembramos que homens do passado como Tyndale, John Wesley, Charles Spurgeon e muitos outros sofreram perseguições desse tipo de pessoas, destes fariseus modernos. Todos nós também devemos olhar para o nosso próprio coração. Será que nós que estamos sempre na escola da manhã, na escola dominical, ouvindo a palavra do Senhor, não temos endurecido os nossos corações para a mensagem do Evangelho? Será que é mais importante a visita, de ver amigos, de passar um tempo ali junto, cantando alguns cânticos, e o nosso coração não tem sido quebrantado para buscarmos a Deus pela palavra do Senhor em arrependimento e fé? Será que podemos ouvir sobre a morte do Senhor Jesus Cristo no lugar de pecadores como nós naquela cruz ali, e friamente não vermos a necessidade que nós temos de buscar o Senhor pessoalmente para a nossa salvação? Será que nós já nos tornamos assim? Temos ouvido a palavra do Senhor, mas meu coração não se quebranta em ouvir que Cristo, o Filho de Deus, morreu naquela cruz no lugar de um pecador como eu, e eu não tenho buscado a Ele sozinho para ser salvo por Ele. Eu tenho pensado em outras coisas, as brincadeiras, os estudos, coisas legítimas, têm tomado muito mais o meu tempo e os meus pensamentos do que eu ir sozinho e buscar ao Senhor.
e nós ouvindo e ouvindo a palavra do Senhor e não buscando a Ele, nosso coração vai se endurecer. Quando nós vemos na palavra do Senhor, um dos maiores inimigos do Senhor Jesus Cristo era um dos seus discípulos. Judas foi um dos maiores inimigos do Senhor Jesus. E nós viemos olhar para os nossos corações e que nós aprendemos sobre Jesus nesta lição aqui. A sua preocupação com o homem da mão mirrada não foi desviada nem mesmo sobre aquelas circunstâncias. Dependente do que iria acontecer com o Senhor Jesus, ele não estava preocupado, ele queria usar de misericórdia. O Senhor Jesus tem estendido as mãos dele para mim e para vocês, para nos salvar. Independentemente do que ele teve que sofrer, ele sofreu para morrer em nosso lugar, se nós buscarmos ao Senhor Jesus para a salvação. Ele não esteve preocupado com as circunstâncias, mas ele se entregou para nos salvar. Até mesmo esses escribas e fariseus aqui, ele queria ajudá-los. Ele fez com aquela demonstração de misericórdia sobre aquele homem das mãos mirradas, não para arrumar atrito e briga com aqueles homens, mas para que eles se arrependessem dos seus próprios pecados também, para que o duro coração deles fossem quebrados, que a hostilidade, a hipocrisia deles fossem tiradas dos seus corações. O Senhor Jesus queria salvar. O Senhor Jesus, ele quer salvar a todos. Ele não quer fazer inimizade entre Deus e nós, mas ele quer tirar esta inimizade que existe entre nós pecadores por causa dos nossos pecados contra o nosso Salvador. Porque Deus, ele odeia, o Senhor Jesus, ele odiava ali o pecado, e ele se recusou a comprometer-se em buscar os favores das autoridades. O Senhor Jesus, ele se recusou, ele falou: não, eu não vou atrás de autoridades para que eles me ajudem, não. Ele se recusou a ir ao auxílio de pecadores, mas ele veio para salvar. Que nós, mediante a palavra do Senhor, venhamos deixar que o Salvador venha quebrantar os nossos corações, e que nós venhamos buscar o seu amor e perdão enquanto nós podemos. Se nós temos ouvido a palavra do Senhor, se nós temos visto a necessidade que nós temos da salvação, se nós temos compreendido que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador, o momento de buscar a salvação é agora, é hoje, é o tempo que se chama hoje. Nós nunca devemos deixar para depois, nós temos que buscar agora, porque o nosso coração, ao longo dos dias, das horas, da semana e dos anos, cada vez mais vai se endurecer contra o nosso Criador. Como eu já disse, muitas vezes os melhores, os maiores e os bons cristãos que têm passado neste mundo, que passou no passado, foram convertidos na adolescência e na infância. E muitos outros endureceram seus corações quando nasceram em lar cristãos, porque não buscaram ao Senhor, ouviram a palavra do Senhor e se endureceram, e na sua vida adulta não quiseram mais saber do Senhor. E se nós nunca antes fomos tocados pelo amor do Senhor, expresso no Calvário, e nós viemos buscar ao Senhor para que Ele amoleça o nosso coração, se nós temos andado com o nosso coração duro, que se nós temos andado com nenhum desejo de buscar a Deus para a salvação, que nós venhamos buscar a Ele, pedir: Senhor, eu tenho um coração duro, amoleça o meu coração, salve-me dos meus pecados, perdoa-me, usa de misericórdia, eu estendo as minhas mãos pecadoras para o Senhor e salva-me. Um auxílio de como orar pela salvação é pedir para que o Senhor quebrante os nossos corações, para que nós venhamos ver o verdadeiro amor do Senhor Jesus naquela cruz, e Ele nos dará arrependimento e fé no Senhor.